Olá, olá, voltamos com mais um podcast. Eu, Luiz Pedroso, cientista político, e junto comigo... Gabriel Meira, professor. Hildo, contador. E Eric Daniel, médico. Mas ele voltou, seu O campeão voltou. Voltou. O Damião voltou. Que maravilha! Os temas tratados são apenas opiniões dos participantes e não representam a posição de suas oficinas e ou da ordem. A pergunta, Hildo, que eu já lanço para ti agora é: a maçonaria ou as maçonarias? O que importa é o que está dentro do teu coração, amigo. A tua verdade. Não existe um troço definitivo. Se a tua maçonaria, se tu tá iniciado, tá feliz, conseguiu mudar o teu jeito de ver, é a maçonaria. Ele não pode deixar se perder o que é em essência pela forma. A essência tem que se sobrepor à forma. Não pode se perder no que é as maçonarias, disso ou daquilo. A gente tem que entender que a maçonaria é uma escola filosófica. Então, se tu tem a tua escola filosófica, se ela te traz benefícios, se ela te traz evolução, é a maçonaria, tudo uma coisa só. As formas é que a gente pode discutir 200 vezes. Mas se é uma escola, eu vou já começar nas provocações. Se é uma escola, ela segue uma linha, né? Em princípio, alguns princípios. E a gente consegue perceber hoje que existem princípios norteadores para a maçonaria de um modo geral, ou são diferentes princípios dependendo da localidade, dependendo da região, e até mesmo do Grande Oriente que essa maçonaria se insere? Elas Eu acho... Desculpa. Não, fica à vontade, até melhor. Eu acho que o princípio da maçonaria ou das maçonarias é o mesmo, né? É fazer o ser humano um ser melhor. É a evolução espiritual, é a evolução, o melhoramento como cidadão, como ser humano. Então, eu acho que não só a maçonaria, mas existem outras escolas filosóficas e outras entidades que têm esse propósito, né? Da elevação espiritual, do melhoramento e aprimoramento do ser humano, de nós cada vez tentarmos chegar mais próximos à perfeição, o que é impossível, obviamente, mas sempre mantendo um passinho depois do outro, né? Eu tenho que deixar uma pergunta no ar antes de começar a comentar, que é se a maçonaria universal eram os deuses astronautas, mas isso não é para responder, isso é só para pensar, tá? Fica no ar, só para pensar. De qualquer maneira, eu acho que exatamente esse S da pluralidade é o que fala exatamente contra a maçonaria como sendo uma coisa justa e perfeita como devia ser, né? Falando dessa questão de que a maçonaria é universal e como o Hildo falou, como o Mano Gabriel também falou, que na verdade é para ser uma escola de aprimoramento, né? Não necessariamente com um método, né, que seja tão fixo assim como algumas potências, algumas lojas gostariam que fosse, e muito mais fluido como outras gostariam. De qualquer maneira, ela deveria ser universal, ela deveria abrigar todos aqueles que buscam, como já foi falado exatamente, né, a busca primordial da maçonaria, que é realmente esse aperfeiçoamento, né? Eu acho que, de fato, a questão de a maçonaria ser universal ou não exatamente tropeça nessa questão de maçonaria ou maçonarias. E não tem como não falar de maçonarias sem falar de ego, né? Sem falar de ego, sem falar de individualidades que acabam talvez tirando o papel progressista que a maçonaria deveria ter. Porque eu me lembro muito bem do Mano Hildo falando do quanto a maçonaria é em essência progressista.
caiu? Quem caiu? Eric voltou? Oi? Pra mim ele não, Aqui, pra tá mim aqui ele nunca comigo. caiu. Não, tá aqui, vai lá. Viu? Comentamos sobre. Não, é que isso que o Eric disse, ele tem uma grande verdade nesse mundo, que é a gente discutir as coisas separadamente. Então, primeiro a gente tem que entender as maçonarias como essência. Então, se a gente for discutir como essência, é uma maçonaria só. Por quê? Porque ela tem uma filosofia por trás, que ora é mais mística, ora é mais simbólica, ora é mais rebuscada, ora é mais pragmática. Então a gente pode pegar desde o pessoal que acredita que da maçonaria egípcia, a maçonaria antes de Noé, a maçonaria mais mística, das mais variadas vertentes, até o pessoal absolutamente mais pragmático, que acredita e defende mais as guildas, as sociedades de pedreiros, construtores de igreja, ali iniciando-se pela época medieval. Todos eles, independente de um lado ou para o outro, ele busca o aperfeiçoamento do ser humano. Então, nesse ponto, é a maçonaria. E aí a gente pode colocar um outro eixo à maçonaria, que seria dentro das formas. E aí eu tenho as maçonarias femininas, as fraternidades, Skull and Bones e todas as outras derivações de maçonaria. Aí são as maçonarias, porque daí entra o ego. Quem é reconhecido, quem não é, quem é espúrio, quem não é. A minha maçonaria, a tua maçonaria, eu te visito, tu me visita, mas na essência, e é aí que eu acho que a discussão ela deve ficar no ramo da essência, a gente tem que entender que é o aperfeiçoamento do ser humano por estudos simbólicos e filosóficos. Uns vão pegar que as pirâmides do Egito estão alinhadas com as estrelas lá, que eu chamo de Três Marias, mas eu tenho o nome direitinho. Outros vão pegar a reflexão dos símbolos de construção e que o templo, na verdade, é o homem. A obra é uma obra permanentemente inacabada. Então, a gente tem como entender quase que em dois eixos. A maçonaria pelos seus símbolos e pela sua misticidade, e a variedade entre as suas formas e as suas apresentações. O Eric está balançando, então caí ainda. A Almeria está travada. Eu estou ouvindo normal. Tá. Então, o que acontece? Então, a gente pode colocar essa discussão em dois eixos. A maçonaria e as maçonarias. Então, eu não colocaria esse ou no título. Eu colocaria o e. A maçonaria e as maçonarias. Porque dependendo pro lado que a gente vai chegar numa unicidade ou na mais completa pluralidade. Aí a gente tem que ir pro lado e discutir a vertente dele. Eu dos quatro, sou que tem menos tempo de ordem. E a gente chegou a falar isso em alguns episódios atrás no podcast, sobre a questão de usos e costumes, né? E como isso vem levando a essa discussão ou acaba nos proporcionando a possibilidade de discutir isso. Porque o que eu mais escuto é gente dizendo: a maçonaria fala isso, prega isso, comenta sobre isso. A maçonaria é isso, aquilo, parará, parará. E muitas vezes não é a maçonaria, é a interpretação, a visão, a opinião daquela pessoa que está externalizando aquilo, colocando como a maçonaria é assim. E aí a gente volta para os usos e costumes dos nossos trabalhos em loja, né? É assim porque a maçonaria é assim, mas na verdade começou a ser feito a partir daquele momento naquela loja e seguiu-se essa tradição, né? Perfeito. E a gente tem que entender que a mesma maçonaria ela dá espaço para as pessoas de opiniões diferentes. Então nós tínhamos maçons republicanos e maçons imperiais. Nós tínhamos maçons paragáticos e chamangos para o pessoal aqui do sul.
nós tínhamos maçons, até depois, nós tínhamos maçons escravocratas, como Tobias de Aguiar, e maçons abolicionistas, como Luiz Gama, como Rui Barbosa. E eu estava lendo a história desses dois e é maravilhoso, maravilhoso. Luiz Gama e Tobias de Aguiar eram da mesma loja América em São Paulo, e eles discutiam pelo jornal, por uma sessão a pedido. Então teve Luiz Gama, grande advogado, um grande abolicionista, a Loja América fez, inclusive tem na biblioteca, vai estar na descrição desse episódio, esse trabalho de mestrado sobre a Loja América, é maravilhoso. Então, essa questão, então a maçonaria ela sempre deu espaço pela pluralidade, ela sempre forneceu a pluralidade, cada um é um livre pensador. Então é meio que aí eu volto para a questão do ego, eu querer que a maçonaria tenha a minha bandeira. Não, a maçonaria tem a minha, tem a do Eric, tem a do Luiz, tem a do Meira, e tem a de tantas quantas quiserem entrar. Porque a questão não é o que eu faço, a questão é como eu uso os princípios. Ela não é, e aí vale desde a parte política até a parte filosófica. Um outro ponto que o Hildo levantou é essa também, a questão, né? A maçonaria, e aí eu vou tomar a liberdade de expressão, né? A maçonaria que é feita no dia a dia, que ela é feita pelo ser humano individual, de forma individual, e aquela que é feita de forma coletiva. Aí vou pegar um exemplo da política, o que é hoje a política da maçonaria. Ela, por diversos momentos, ela é completamente distinta daquilo que é feito no dia a dia ou daquilo que é feito em loja. Inclusive, indo contra valores pregados pela maçonaria. Ai, que difícil. Mas eu acho que é um ponto bem válido, porque ele vai cair em uma discussão que eu acho que, principalmente, de novo, fala a favor desses S's aí, né? Eu acho que boa parte do porquê que se fala em maçonarias, no sentido de essas individualidades de cada uma potência, eu nem digo tanto quanto a ritos, no sentido de que, né, existem várias potências que praticam os mesmos ritos, por exemplo, e claro, existem potências que admitem um rito ou outro. Mas, ao mesmo tempo, isso me faz muito pensar, e que isso também tem relação, na verdade, com o posicionamento da maçonaria em geral, né? Ou pelo menos o posicionamento que muitas vezes é o que tem-se como impressão externa, do quanto a maçonaria, no geral, ou pelo menos em seu cerne, tem alguns quesitos extremamente conservadores, e que, no entanto, ao mesmo tempo que ela tenta ser conservadora com os seus princípios, ela tem como objetivo uma evolução. O que é um tanto quanto contraditório, porque eu quero evoluir cada vez mais como pessoa, mas eu tenho que me ater aos antigos costumes. Eu acho que isso talvez, aliás, isso com certeza foi motivo de tantas cisões. E eu quero perguntar para o mano Gabriel, tu achas que a maçonaria como existe agora está abrindo portas para uma cada vez maior cisão ou cada vez maior união? Mais maçonarias ou mais maçonaria? Mano, Eric, nós entramos mais ou menos nesse mérito há alguns programas atrás, quando a gente falava da maçonaria mista e da aceitação das mulheres em loja e tal. E eu lembro que o Hildo falou que essa evolução da maçonaria, ela é muito lenta, muito lenta, muito lenta. Então, devido às nossas regras, devido ao que se pratica, essa evolução como ordem, por exemplo, de aceitação das mulheres, de aceitação de lojas que não são da mesma potência, de reconhecimento dessas lojas, eu acho que isso vai se dar
gradativamente. E eu acredito que vai haver cisões, mas eu acredito que vai ser sempre para o melhor, né? Vamos ter aqueles conservadores que vão ficar mais indignados e menos abertos a aceitar essas mudanças, mas também vamos ter aquelas pessoas que entendem que o mundo evolui, as pessoas evoluem e nós como sociedade estamos evoluindo. Quando a maçonaria foi feita no passado, eu estou falando do assunto específico de mulheres em loja, né? As mulheres tinham muita pouca voz dentro da sociedade. Era difícil uma mulher que fosse, conhecida e fosse atuante numa sociedade lá no início. Hoje já se sabe que as mulheres elas são tão importantes ou mais do que os homens, né? Então, eu acredito que sim, é gradativo e é lenta essa evolução da maçonaria. Acredito que vai causar alguma cisão inicial, mas tudo leva para um final feliz e a união de aí sim virar a maçonaria, uma coisa só que rege todo o povo. Não sei se respondi a tua pergunta. Eu vou complementar de uma forma assim, tentando buscar ali para ciências sociais, né? A gente tem que a ciência política acaba estudando um pouco disso, da relação do ser humano. E o pensamento, ele é uma forma de interação social com o ambiente. E o Eric colocou essa questão da evolução do mundo, das nossas relações sociais, né? E o mundo mudou. O mundo de 2020, cara, não é o mesmo de 2019. Muito diferente daquele mundo de 1920 e ainda mais diferente de 1700, 1600 e lá vai pedrada. E, na minha opinião, cada vez mais, abre aspas, a maçonaria, fecha aspas, se transforma em, abre aspas, as maçonarias, fecha aspas, no sentido que as maçonarias vão começando a tratar essas relações sociais e a participar da sociedade de diferentes formas, né? E aí a gente falou, o Gabriel falou agora da questão da mulher, a gente pega das entidades paramaçônicas, a gente pode pegar uma série de outras atividades ou searas que as maçonarias acabam atuando hoje de forma diferente daquela que a maçonaria atuava há centenas de anos atrás, né? Uma vez eu vi, e acho que foi até o Wildo que me mandou, uma loja maçônica, obviamente não reconhecida, espúria, que era a loja dos lenhadores do não sei o que. Tu lembra disso, Wildo? Lembro sim, aí era aquilo que eu estava falando no início, as fraternidades da Carbonária, dos lenhadores, Juan Bond, e aí os caras vão viajando como eles acham que deve. E desde que eles tenham por princípio essa questão de aprimoramento do ser humano, de elevação, por que não reconhecê-los, né? Por que não aceitar que isso é um bem para a sociedade, né? Então acredito que Desculpa, vai lá. Não, eu te cortei, vai. Não, mas era só terminar. Então eu acredito que aos poucos a maçonaria ela vai incorporando estas outras pequenas maçonarias, né? De essas entidades que fazem quase a mesma coisa que a maçonaria, mas não são maçonaria. E aí sim vira a maçonaria só, uma só, una. E aí, se a gente pensar como essa questão da maçonaria, em especial a maçonaria feminina, que não é um objeto desse programa, mas só para a gente usar, vocês me apressam colocando um timer no chat, vocês me deixam nervoso. Se vocês olharem
como as coisas vão dando passos contínuos e constantes, dentro do site da Grande Loja Unida da Inglaterra, eles direcionam, e eles, não que eles reconhecem, mas eles divulgam 2 maçonarias femininas. 2 ordens de maçonaria feminina dentro do site da Grande Loja Unida da Inglaterra. Assim, mulheres, se vocês querem se tornar maçom, a gente tem aqui, a gente conhece, e eles divulgam e colocam o nome da grã-mestra, e me perdoem a falta de conhecimento, mas eles divulgam foto delas paramentadas, foto da grã-maestra. Então, aos poucos a gente vai tendo essa unificação pelo lado liberal, pelo lado progressista. Mas eu discordo do Eric, e aqui eu vou puxar para a gente poder... Eu não acho que a maçonaria é conservadora em determinado ponto, eu acho que ela conserva. Porque ser conservador é não querer e não propor mudanças. E eu acho que a gente vem tendo mudanças bruscas até, e grandes, mas tentando conservar algum cerne. Então, por exemplo, aí tu tem as reuniões virtuais, aí tu tem uma série, se tu pegar o rito, as dinâmicas de ritos, tem as mais diversas. Então, acho que a gente consegue ter, sim, uma maçonaria bem liberal, bem progressista, de modo geral, mas só que isso dentro da maçonaria tradicional, reconhecida. E aí a gente tem que olhar as maçonarias para ver o quanto isso está sendo dentro da linha do tempo da humanidade, né? Dentro da linha do tempo da vida das pessoas aqui fora. Quanto isso está sendo capaz de impactar. É aquilo que a gente falou lá atrás. A gente perde o sentido quando a gente perde a capacidade de impactar a sociedade como ordem, como escola filosófica. O Eric mandou para nós, voltando um pouquinho no assunto das maçonarias femininas e mistas, o Eric mandou para nós esses dias no nosso grupo uma foto, né, Eric, que tu tiraste na França, onde tinham maçons e maçãs. Eu não sei como é que é o feminino de maçom. Maçons e maçãs. Maçanetas, Eu tive na França em 2018, e aí lá eu tive a oportunidade de visitar a sede do Grande Oriente de França, né, uma das ordens maçônicas mais antigas, que teve uma cisão então com a Grande Loja Unida na Inglaterra, e que a cisão foi exatamente pela maneira na qual eles acreditavam em que a maçonaria deveria focar muito no homem, e para esse foco no homem deveria perder a característica um pouco mais religiosa, né? Não necessariamente religiosa, mas de certa maneira religiosa. E novamente, assim, é responsável por vários outros progressos, né? Várias outras evoluções. É uma maçonaria que no atual momento, né, aceita tanto homens como mulheres, né? Tem lojas só de mulheres, só de homens, só mistas. Faz parte também de um grupo de ordens maçônicas globais, que foi criado junto com a Grande Loja da Bélgica, eu acredito, na qual une diversos outros orientes independentes, diversas outras lojas, que tem como um grande princípio, na verdade, proporcionar conhecimento, independente de credo, independente de sexo ou qualquer outra restrição. E, enfim, então, visitando lá, é uma visita aberta, tem um museu aberto, né? Não há necessidade de ser maçom para visitar, e tem uma série de objetos, mas principalmente do lado, então, tinha uma lojinha, né? Óbvio, sempre tem a lojinha para vender coisa, né? Para render. E daí lá tinha, então, uma série de objetos, um deles, né? Me chamou muita atenção, então, que eram miniaturas ali de cargos em loja, e então, cargos tanto masculinos quanto femininos, né? Além de várias outras coisas, claro, de souvenirs. Então, né, isso foi um grande ponto de cisão, né? Já historicamente aí datado das datas de 1700, e que, sem dúvida, talvez foi o primeiro momento, né, em que, talvez, né, o primeiro momento em que se falou de maçonaria. E, de novo, para mim, me faz pensar o quanto ter mais de uma maçonaria é realmente uma questão de estar
diluindo o conhecimento, ou quanto, na verdade, né, principalmente depois da conversa que a gente está tendo, me faz pensar que, na verdade, pode estar brotando mais conhecimento, né? Realmente espalhando mais conhecimento. Eu acredito que mais nesse sentido. Eu acho, já para encaminhar para o fim, que o nosso tempo de Zoom está acabando, eu acho que cabe à maçonaria, ou às maçonarias, mas acima de tudo aos maçons, se juntarem aos esforços de transformar o mundo cada vez melhor, um lugar cada vez melhor para habitarmos, né? E eu acho que é mais ou menos esse o sentido de tudo que falamos, né? Independente de ser a maçonaria ou as maçonarias, o que a gente quer é o progresso da humanidade. O que nós queremos como seres humanos e como maçons é isso. Perfeito. E aí fica o questionamento, né? O Wildo disse que não considerava a maçonaria conservadora, mas por que não aceitar, então, outros tipos de pessoas dentro da ordem, sabendo que nós queremos o bem da humanidade como um todo, né? Por que não rever alguns conceitos? Aí a gente vai ter que fazer um outro programa para a gente explicar as questões pelo lado histórico. Calma que a segunda temporada tá logo aí. Calma que a segunda temporada tá chegando. Então tá, galera. Ficamos por aqui. Espero que tenham curtido esse último episódio da primeira temporada. Não esqueçam de comentar, de conversar conosco, de mandar sugestão, principalmente para a pauta da nossa segunda temporada. Galera, um abraço. Até mais. Beijo. Beijo.